Olá pessoal, eu vou ensinar neste vídeo o gráfico das somas cumulativas, também conhecido como gráfico CUSUM, que vem do inglês Cumulative Sum. Esse gráfico ele é muito utilizado para detectar pequenos deslocamentos na média, e ele pode ser utilizado em conjunto com os gráficos x/r ou o XMR para complementar a capacidade de detecção de deslocamentos. Principalmente no caso do XMR, porque o XMR ele não é muito bom para detectar deslocamentos pequenos na média, então o gráfico da soma cumulativa complementaria o gráfico XMR. Então qual que é a lógica por trás do gráfico das somas cumulativas? O que ele faz é acompanhar ao longo das amostras quanto de desvio cumulativo eu tenho até aquela amostra. Então aqui a gente tem um exemplo de dados, né? Então vamos supor que eu tenho um processo com média 200. E aí eu vou retirando amostras. Para cada amostra eu calculo o desvio da amostra e eu também calculo quanto de desvio eu tenho acumulado até aquela amostra. Tá? Então vamos para o próximo slide, porque aqui eu vou mostrar melhor como que a gente calcula esses valores e como que a gente analisa esses valores. Primeiro de tudo, eu gostaria de ressaltar que isso aqui ainda não é o gráfico de controle. Tá? Ainda a gente só está vendo o conceito de desvio cumulativo. Tá? O gráfico de controle mesmo é um pouco diferente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui a gente vai considerar que nós já sabemos a média histórica do processo, que nesse caso aqui é 200, e aí a gente começa calculando os desvios de cada amostra com relação à média histórica. Então essa coluna aqui nada mais é do que o valor menos a média histórica. Tá? Então aqui é como se fosse o desvio só dessa amostra. E aqui é o desvio cumulativo. Então para a primeira amostra, o desvio cumulativo ele vai ser só o desvio que a gente tem dessa amostra, ou seja, o 200,69 menos o 200. Só que a partir da segunda amostra, eu tenho que pegar esse desvio, tá? O xi menos a média histórica é essa coluna aqui que eu estou chamando de desvio, e somar com o desvio até a amostra anterior. Então, por exemplo, o desvio cumulativo na amostra 2 vai ser esse 5,12 negativo, porque é 194,88 menos 200, então dá um desvio negativo, mais o tanto que eu tinha até a amostra anterior, que dá esse menos 4,43. E aí a gente faz a mesma coisa para as demais amostras. Então aqui a gente tem um desvio dessa amostra de menos 0,33 mais menos 4,43 dá menos 4,76. Aí a gente agora tem um desvio de menos 2,6 mais menos 4,76 e aí dá esse desvio cumulativo. Então aqui no início ele está acumulando um desvio mais no lado negativo, só que aí depois tem algumas amostras acima da média e logo o desvio passa de zero novamente. E é isso que a gente espera quando o processo está sob controle. Então, se a média do processo é 200 e o processo continua com a média 200, a gente vai ver que esse desvio cumulativo ele vai flutuar, mas ele vai flutuar de uma forma estável em torno de zero. Então aqui eu tenho a seguinte situação. Eu gerei aqui 30 amostras. Primeiro, nas primeiras 30 amostras o processo estava estável, ou seja, eu peguei o meu gerador de números aleatórios e falei para ele gerar números aleatórios com média 200. E aí a partir da 30, ou seja, daqui para frente, eu subi essa média para 203. Então olha só o que aconteceu. Nas primeiras 30, a soma cumulativa dos desvios ela permaneceu estável. E se o processo tivesse continuado estável, esses valores continuariam por aqui. Só que a partir do momento em que eu subi a média para 203, a soma dos desvios ela sobe, então ela dispara. E aí passa de um momento que a gente vai colocar um limite de controle aqui, em que a gente fala que, na verdade, acumulou demais. Então isso é um sinal de que o processo está fora de controle. Tá?
Bom, então o que a gente viu até agora ainda não era o gráfico das somas cumulativas. É só o conceito de somas dos desvios, tá? Como que a gente acumula os desvios. Agora, quando a gente vai realmente fazer o gráfico das somas cumulativas, a gente tem um único gráfico no qual a gente acompanha dois valores. Então, para toda a amostra que eu retiro, eu calculo o CI+, e o CI-, que são os desvios cumulativos acima da média e abaixo da média. Tá? Então, para toda a amostra, eu preciso calcular esses dois valores. E aí o CI+, e o CI-, não se assustem com essas fórmulas, tá? Porque eu vou mostrar daqui a pouco graficamente o que elas representam. Mas só já adiantando, como é que ela funciona? Eu sempre vou escolher o maior entre o zero e o resultado dessa conta. E essa conta, no caso do CI+, é o XI, que é o valor que eu coletei na amostra I, menos a média histórica, mais uma constante K, mais quanto eu tinha acumulado até a amostra anterior. No caso do CI-, é a mesma coisa, só que a gente inverte a ordem. Então é a média histórica menos K, menos o XI, que é o valor que eu medi na amostra I, mais quanto eu tinha acumulado até a amostra anterior. A única coisa nova que tem aqui é essa constante K, porque essa constante K, na verdade, ela funciona mais ou menos assim, é como se fosse um tanto que, se deslocar menos do que esse tanto, não vale a pena considerar, é só um deslocamento natural. Agora, a partir desse deslocamento K, aí é um deslocamento importante. Então vamos ver como que a gente define essa constante K. Geralmente a constante K é definida como sendo o meio do caminho entre a média histórica e o deslocamento que a gente quer detectar. Então, nesse nosso exemplo, vamos supor que eu tenho um processo com a média 200 e para mim é muito importante detectar se a média se deslocar mais ou menos 4. Ou seja, se ela for para 204 ou se ela for para 196. Então, se o meu delta é 4, ou seja, se o deslocamento que eu quero detectar é 4, então o K que eu vou utilizar é 2, porque é a metade de 4. Tá? Então a gente geralmente utiliza isso. Então a empresa sabe mais ou menos quanto que é uma média que ela queria detectar rápido, então o K vai ficar na metade desse deslocamento. No entanto, tem situações em que a empresa não sabe muito bem qual que é uma média que ela gostaria de detectar rapidamente. Isso pode acontecer. Nesses casos, o comum é utilizar o K como sendo metade do desvio padrão. Porque daí assim a gente estaria dizendo o seguinte: eu quero detectar rapidamente o deslocamento de um desvio padrão abaixo ou acima da média. Então vamos supor que nesse nosso processo que a gente está utilizando, o desvio padrão é 3. Então a gente já coletou lá os dados na fase de cálculo e a gente sabe que o desvio padrão é 3. Então a gente pode falar que o K, aliás, o delta é 3 e aí o K vai ser 1,5. Então esse gráfico ele vai detectar rapidamente deslocamentos na média de um desvio padrão. Tá? Que exatamente esse valor de um desvio padrão, ele não é ao acaso, tá? A gente geralmente usa um desvio padrão porque o gráfico XMR ele é muito ruim para detectar deslocamentos de um desvio padrão, tá? Então, é por isso que a gente utiliza isso daqui, né? A gente utiliza um desvio padrão como referência quando a gente não tem uma ideia de qual valor utilizar. Bom, então agora a gente vai ver como que nós calculamos o CI+, e o CI-. E aí eu vou mostrar isso graficamente para vocês. Então, primeiro de tudo, vamos supor que nesse nosso processo com média 200 e desvio padrão 3, vamos supor que eu tenha retirado essa primeira amostra aqui, com o valor 201,4. E aqui eu tenho a média histórica mais K, que é 202, a média histórica, e a média histórica menos K, que é 198. Então aqui percebam que essas linhas em azul, elas não são limites de controle. Tá? Eu só coloquei aqui para vocês entenderem a questão do cálculo. E como o ponto caiu abaixo dessas linhas azuis, as fórmulas elas vão acabar eliminando esse ponto
do cálculo de somas cumulativas. Como que isso acontece? Então, se a gente pegar aquela fórmula que eu mostrei para vocês agora há pouco, vocês vão ver que ela funciona assim. Primeiro é o xi, que é o 201,4, menos esse mi0 mais k, que é 202, mais o tanto que eu tinha acumulado até antes. Como é a primeira amostra, não tem esse valor. Então vai ficar o maior entre o zero e esse resultado, que dá menos 0,6. Então na hora que eu pegar o maior entre o zero e o menos 0,6, ele vai ficar com o zero. Então percebam que como o ponto ele não passou da média histórica mais k, ele não gerou aqui o acúmulo no CI+, tá? E a mesma coisa no CI-, né? Porque ele está aqui acima, né, dessa linha azul, então ele não vai gerar um acúmulo abaixo da média. Mas como que a fórmula cuida disso? Então vai ser o maior entre o zero e esse resultado. Esse resultado é o mi0 menos k, que é o 198, menos o xi, que é o valor que a gente coletou aqui, que daí vai dar menos 3,4, e aí o maior dentre os dois ele vai ficar com o zero. Então quer dizer que essa amostra não registrou nenhum acúmulo, nem acima e nem abaixo da média. Bom, aí a gente tirou uma segunda amostra com valor 202,9. O que vai acontecer nas nossas contas? Então o C2+, vai ser, utilizando a fórmula, tá? Vai ser o xi, que é o 202,9, menos o mi0 mais k, que é o 202, mais o tanto que eu tinha acumulado acima da média até a amostra anterior, que a gente acabou de calcular que era zero. Então na hora que eu resolver essa conta, vai ser o maior entre o 0 e o 0,9. Então aqui ele registrou um acúmulo acima da média. Por quê? Porque esse ponto está acima dessa linha azul aqui, tá? Agora é lógico que abaixo da média, se a gente fizer de cabeça, vai dar zero, né? Porque na hora que eu fizer essas contas, ó, o mi0 menos k, que é o 198, menos o 202,9, mais o tanto que eu tinha acumulado até a amostra anterior, que era zero, então vai dar um número bem negativo aqui e eu vou ficar com o zero. Bom, agora a gente vai para uma terceira amostra. Agora essa terceira amostra, ela deu abaixo dessa linha, tá? Vamos ver o que aconteceria. No caso do CI+, o que vai acontecer? Eu vou pegar o xi, que é 197,5 para essa amostra, menos o mi0 mais k, que é 202, mais o tanto que eu tinha acumulado até antes, né, até a amostra 2, que era 0,9. Na hora que eu resolver toda essa conta, como esse valor aqui ele é bem abaixo, então ele fez com que o resultado desse negativo, e aí eu zero o acúmulo do lado acima da média. Agora, abaixo da média, aí vocês já começam a perceber que isso daqui vai gerar um valor não nulo como deslocamento abaixo da média. Então vai ser o 198, que é o mi0 menos k, menos o xi, que é o 197,5, mais o tanto que eu tinha acumulado até a amostra anterior, que era zero, e aí vai ser o maior entre o 0 e o 0,5, que é o resultado dessa conta. Então agora sim eu tenho um resultado acumulado abaixo da média. E aí para finalizar, pessoal, uma quarta amostra, que daí eu tirei aqui o 199,6, que estaria aqui. Então aí, acima da média, vai ser o 199,6 menos o 202, mais o zero, que é o acumulado que eu tinha até a amostra anterior, que vai dar um valor negativo, então eu fico com o zero. E abaixo da média, o que vai acontecer? Abaixo da média, eu vou ter o 198 menos o 199,6, mais o cumulativo que eu tinha até antes. E aí o que aconteceu? Como esse valor aqui eu tinha acumulado 0,5, esse daqui deu acima da linha azul, então ele desconta desse 0,5 exatamente menos 1,6. E aí sobra menos 1,1 aqui. E aí eu zero o cumulativo do lado negativo. Então é dessa forma que a gente calcula os valores CI+ e CI-. O jeito mais fácil de fazer essas contas é a gente utilizar o Excel e construir uma planilha com estas colunas aqui. Tá? Então daqui a pouquinho a gente vai para o Excel e a gente vai fazer exatamente isso daqui. Então eu não vou detalhar muito agora esses cálculos, tá? Para economizar tempo. Eu só queria destacar
essa coluna aqui, o N+, e o N-, porque a gente ainda não tinha visto. Essa coluna, ela conta quantas amostras consecutivas o CI+ ficou acima de zero, ou, no caso aqui do N-, quantas amostras consecutivas o CI- ficou acima de zero. Porque geralmente quando o processo ele sai de controle, aí a gente fica várias amostras seguidas com o CI+ ou o CI- acima de zero. E aí é interessante a gente olhar para essa coluna aqui para saber mais ou menos onde que começou esse desvio, tá? Então, antes da gente ir para o Excel, eu só queria mostrar para vocês mais uma coisa. Como é que a gente calcula o limite de controle desse gráfico? O limite de controle a gente calcula de uma forma muito simples. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é H vezes o desvio padrão. Então a gente tem que saber o desvio padrão. No exemplo que a gente está fazendo, o desvio padrão é 3. Tá? E o H é uma constante que a gente multiplica pelo desvio padrão. E aí, pessoal, 99% das vezes vocês vão ver utilizando H igual a 4 ou 5. Se eu não me engano, até o Minitab utiliza como padrão H igual a 4, tá? Que é o valor que eu mais vejo sendo utilizado. E aí o desvio padrão do processo, tá? Que a gente vai utilizar para multiplicar pelo H. No nosso exemplo, o desvio padrão é 3. Então, na hora que eu fizer o H igual a 4 vezes o desvio padrão 3, o limite de controle seria 12. Bom, agora a gente vai lá para o Excel para fazer essas contas. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos os dados que a gente tinha daquelas 60 amostras que eu mostrei nos slides. Eu já deixei a tabela aqui pré-formatada só para a gente colocar os cálculos, tá? E eu deixei aqui também uma imagem com as fórmulas que a gente tinha nos slides, só para vocês entenderem como que eu implementei elas aqui na planilha. Como sempre, eu gostaria de lembrar que este arquivo com estes dados está disponível para download aí na descrição do vídeo, tá? E vamos começar a implementar. Primeiro de tudo, a única coisa que a gente tem aqui é o 200 e o 3, que é a média e o desvio padrão. Aí o deslocamento aqui é o delta, que nesse exemplo a gente quer detectar um delta de 4, ou seja, eu quero detectar rapidamente um deslocamento da média de mais e menos 4. Então o K vai ser esse deslocamento sobre 2. Aí aqui, só para facilitar a nossa vida, eu já vou deixar calculado o média mais K e o média menos K. Então olha aqui, esse média mais K e o média menos K é só para facilitar na hora da gente colocar a fórmula aqui no Excel. Então eu já vou deixar calculado esse média mais K e o média menos K, que para quem lembra lá dos slides, seriam aquelas linhas azuis que a gente tinha quando eu estava mostrando graficamente para vocês, tá? Então agora vamos fazer os cálculos. Aqui a gente já vai colocar o limite de controle também, tá? A gente acabou de ver. A gente vai utilizar um limite de controle utilizando o H igual a 4, que é um valor muito comum. E aí o limite de controle vai ser o H vezes o desvio padrão. Tá? Então, já vou deixar isso aqui calculado. Agora a gente vai calcular os desvios. Tá? Então, primeiro, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou calculando essa parte aqui, ó, que é o xi menos média mais k. Então, o que a gente faz aqui nesse cálculo? Eu pego o próprio xi menos o média mais k. E aí, o acumulado até aqui seria o máximo entre o zero e esse resultado aqui. Então vamos implementar isso. Então vai ser igual ao máximo entre o zero, ponto e vírgula, e esse resultado que a gente acabou de calcular. Então ele vai retornar o zero aqui para a gente. Essa fórmula aqui, eu posso travar o média mais k e replicar para todas as amostras. Agora, essa daqui não. Por quê? Porque a partir da segunda amostra, eu tenho que considerar o acumulado até a amostra anterior. Então, como que a gente faz isso? No caso aqui da segunda amostra, vai ser o máximo entre o zero e o desvio dessa amostra mais o acumulado
até a amostra anterior. Então percebam que quando eu peguei essa parte aqui, eu estou pegando essa parte aqui da fórmula. E eu estou somando o acumulado até o anterior. Então essa partezinha aqui representa essa parte aqui, ó, essa parte. E aí o Excel vai retornar o maior entre o 0 e esse acumulado. E aí agora sim eu posso replicar isso para todas as amostras, tá? Agora a gente vai fazer essa coluna, que são os desvios abaixo da média. Aí aqui é a mesma lógica, tá? Só muda a ordem. Então vai ser o média menos K menos o XI, que é isso daqui. Então vai ser o média menos K menos o XI. Vou travar o média menos K. E aqui eu posso replicar para todas as amostras. E o C menos, também a lógica é a mesma. Então eu vou usar o máximo entre o 0 e esse resultado aqui para a primeira amostra, porque a gente não tem acumulado até a anterior. E a partir da segunda amostra vai ser o máximo entre o 0 e esse resultado aqui mais o acumulado que eu tinha até a amostra anterior. E aí a gente pode replicar essa fórmula aqui. Agora eu vou tirar isso daqui da frente, só para a gente calcular o N+, e o N-, tá? Olha só, a lógica do N+, é a seguinte. Por exemplo, aqui a gente não tinha nada acumulado, então eu quero que apareça 0 aqui. Agora, quando a gente tem um primeiro deslocamento, eu quero que apareça o valor 1, e aqui como eu tive um outro deslocamento, continuou positivo, logo na amostra seguinte eu quero que apareça um 2 aqui. Mas aí depois eu quero que apareça 0 de novo aqui. Tá? Então essa coluna N+, e a N-, elas registram quantas amostras seguidas eu tive o C+, ou o C- não negativo, aliás, não nulo. Tá? Então como que a gente implementa isso com fórmula? O que eu faço é o seguinte. Eu utilizo a fórmula C. Então eu falo o seguinte, se isso daqui for maior do que 0, retorna 1, se não, retorna 0. Tá? Então quer dizer que, se aqui fosse maior do que 0, ele retornaria 1 aqui, mas como não é, ele retorna 0. Agora, a partir da segunda, o que eu vou fazer? Se esse valor for maior do que 0, retorna para mim o anterior mais 1. Se não, retorna 0. Então o que ele está fazendo? Se aqui for, no caso, se esse daqui for maior do que 0, ele vai retornar qualquer valor que eu tiver aqui mais 1. Caso contrário, retorna o 0. E aí eu posso replicar essa fórmula para todo mundo, que vocês vão perceber que aqui ele tem o comportamento que a gente quer. Essa fórmula aqui, se eu copiar e colar a fórmula aqui e replicar ela, também funciona, porque daí ele puxa o endereçamento relativo. Tá? E percebam que ele tem o efeito que eu queria. Então aqui era 0, aqui era positivo, então ele marcou 1, aqui continuou positivo, ele marcou 2, aqui continuou positivo, ele marcou 3, e aqui ele foi para 0 de novo. Por fim, pessoal, a gente vai colocar aqui o limite de controle, que é o 12. Aí eu vou travar, na verdade, esse valor e replicar para todas as amostras. E aí agora, finalmente, a gente vai plotar o gráfico. Tá? Então vamos lá. Vou tirar um pouquinho do zoom, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou jogar isso aqui um pouquinho para o lado. E para fazer o gráfico, eu vou pegar essa coluna C+, a coluna C- e a coluna do limite. Porque daí eu vou estar colocando no mesmo gráfico o valor C+, o C- e o limite de controle. Então vamos lá em inserir, linhas, e pronto. Aqui nós temos o nosso gráfico das somas cumulativas. Tá? Então, esse é o gráfico que a gente tem com os valores aqui. Então percebam que, lembrem-se que quando eu fiz o exemplo, eu tinha colocado, lembra que a partir da amostra 30, eu desloquei a média para cima, de 200 para 203. Então olha só o que aconteceu. O C+ e o C-, o C+ está em azul aqui. Então percebam que até a amostra 30, ele ainda estava abaixo do limite de controle aqui, que é o 12.
Agora, a partir da 30, como eu desloquei a média, percebam que a soma cumulativa dos desvios estourou rapidamente. Então, por mais que o desvio não seja tão grande assim para um gráfico XMR de amostras individuais, percebam que rapidinho saiu aqui. Então, já no ponto 33, ou seja, 3 amostras depois, ele já detectou a causa especial. Então, o gráfico da soma cumulativa ele acabou sendo muito mais rápido para detectar esse deslocamento na média. Tá, pessoal? Bom, o vídeo já está ficando um pouco longo, né? O gráfico da soma cumulativa é um pouco mais elaborado. Espero que tenha ficado claro para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!